Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E também compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí nas suas redes sociais, convide essas pessoas para estar também recebendo a palavra do Senhor nesta manhã de sexta-feira, onde mais uma vez nós vamos trazer uma porção da palavra de Deus. E é sempre bom refletir na palavra de Deus, porque a palavra traz direção, traz conforto, a palavra traz direcionamento mesmo para a nossa vida, né? Quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, a gente se sente direcionado, a gente se sente confortado, a gente se sente animado, a gente se sente fortalecido, porque essa palavra é a palavra de Deus. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 18 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo 15 até o versículo 35. Preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se,
o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Que texto forte, né? Esse texto fala sobre perdão. Esse texto fala sobre perdão. No primeiro momento, Jesus começa a falar sobre como nós devemos proceder com aqueles que, porventura, fazem alguma coisa contra nós, aquele que peca contra nós. Jesus diz, olha, primeiro você vai e o repreende em particular. Se ele te ouvir, ótimo, você ganhou o irmão. Se não, chama 2 ou 3 testemunhas e vai até essa pessoa para que converse também. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, então exponha o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentio ou publicano. E aí, a partir do versículo 21, então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, diante disso que o Senhor acabou de falar, quantas vezes nós devemos perdoar alguém que cometeu alguma coisa contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus diz, não digo que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, Jesus não fala de um número exato, 490 vezes. Ele fala que nós devemos perdoar infinitas vezes. Sempre que for necessário, devemos perdoar. E aí, então, ele apresenta uma parábola. A parábola do servo que não queria perdoar. E aí ele diz o seguinte, olha, tinha um senhor que ele resolveu prestar contas, resolveu pedir contas, né, para as pessoas, para que dissessem e pagassem suas dívidas. E chegou, então, alguém que foi levado até ele, que devia 100 mil talentos. Isso correspondia a 34 mil quilos, aproximadamente. Então, era uma dívida impagável. Aquele homem não tinha a menor condição de pagar aquela dívida. E então, o credor, né, ele diz o seguinte, olha, peguem esse homem e prendam para que ele pague todo... Aliás, ele pega esse homem, venda ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tem para que a sua dívida seja paga. E então, aquele homem, aquele devedor, se prostrou aos pés do seu senhor, pediu clemência, pediu compaixão, pediu que ele agisse com misericórdia, e aquele senhor, ele decidiu perdoar aquela dívida. Interessante, né? Ele não disse simplesmente, eu vou dar um tempo para você pagar, ele decidiu perdoar aquela dívida. Ocorre que, saindo dali, aquele homem que havia acabado de ter a sua dívida perdoada, aquela dívida que era impagável, ele teve a sua dívida perdoada, ele encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que trabalhava para ele. E aí então, ele disse, eu quero que você me pague a dívida. E aquele homem disse que não tinha como pagar, mas pediu a ele que tivesse paciência, que ele iria pagar toda aquela dívida, e ele mandou prender aquele homem, colocá-lo no cárcere, até que aquela dívida fosse completamente paga. Ocorre que aquela notícia chegou aos ouvidos daquele senhor que havia perdoado aquela dívida impagável. E ele mandou chamar aquele servo e disse o seguinte, olha, diante do que eu fiz com você, lhe perdoando uma dívida que era impagável, não seria correto você também perdoar a quem estava lhe devendo? E então, aquele senhor, indignado com aquela situação, mandou prendê-lo no cárcere, entregou ao carrasco para que ele pagasse toda a sua dívida. E aí Jesus finaliza, né, e é muito importante, porque Jesus ele diz assim, olha, assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Esse Senhor que perdoou a dívida impagável daquele servo representa Deus, que na sua bondade, na sua misericórdia, ele decide nos perdoar
todas as vezes que nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. O Senhor já nos perdoou inúmeras vezes. Se fôssemos relacionar tudo quanto Deus já nos perdoou, nós não teríamos caderno suficiente para relacionar tantas coisas que Deus já nos perdoou. Tantas vezes que Deus já nos perdoou. Mas quando se trata do nosso relacionamento com o próximo, a forma como nós lidamos com o próximo, parece que nós somos extremamente implacáveis, insensíveis e indiferentes. Às vezes alguém comete alguma coisa contra nós e percebe que errou e vem pedir perdão e a gente não libera perdão, não perdoa. E isso dá a entender de que nós não temos real consciência do que Deus fez conosco. Porque diante do tanto que Deus já nos perdoou e diante do tanto que Deus tem nos perdoado todos os dias, nós deveríamos aprender a também perdoar o nosso próximo, a perdoar o nosso irmão, a perdoar o nosso colega de trabalho, a perdoar o nosso familiar, a perdoar aquele que de alguma forma fez alguma coisa contra nós. E deixa eu dizer uma coisa, ainda que aquela pessoa não mereça, ainda que aquela pessoa não seja digna, nós devemos perdoar, sabe por quê? Porque o perdão diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Quando Deus decide nos perdoar, Ele está falando muito mais sobre Ele do que sobre nós. Não é sobre merecermos ser perdoados. Se perdão fosse por merecimento, não seria perdão, seria pagamento. Então o perdão não é por merecimento, é por graça, é por misericórdia, é por compaixão. É por isso que na parábola Jesus usa essa expressão, compaixão. Ele pediu compaixão, o servo pediu compaixão, o servo pediu que aquele senhor fosse paciente com ele, tivesse compaixão, fosse misericordioso. E foi assim que aquele senhor agiu. Mas quando chegou a vez daquele servo fazer com o outro, ele agiu de forma completamente diferente. E olha que a dívida que ele tinha tido perdoada, aquele primeiro servo, ele teve uma dívida infinitamente maior do que a do seu conservo, perdoada pelo Senhor. Eram 100.000 talentos que foram perdoados, e aquele conservo era apenas 100 denários, eram a diária de 100 dias de trabalho, uma dívida infinitamente menor. E aquele servo não perdoou o seu conservo. Queridos, nós precisamos ser mais cautelosos e sermos mais coerentes. Porque todos os dias nós pedimos perdão, todos os dias nós recebemos perdão do Senhor, mas não colocamos em prática, não exercemos o perdão com o nosso próximo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê graça, que nos dê sabedoria, para que nós possamos perdoar a todos quanto precisam de perdão. E aqui entra um detalhe também importante. Não é somente sobre perdoar, mas é também sobre aprender a pedir perdão. Alguém já disse que a palavra mais difícil de ser pronunciada é perdão. Porque as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade de reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas e confessá-las. Então nós precisamos aprender também a pedir perdão. Senhor, me perdoe. Ou fulano, me perdoe. Ou tal pessoa, me perdoe porque eu falei o que não deveria ter falado, eu agi de uma forma que eu não deveria ter falado. O perdão destrói barreiras, o perdão derruba muros e constrói pontes. O perdão restaura, o perdão traz reconciliação, o perdão traz renovo, o perdão traz conserto. É isso que o perdão faz. Deus, que é perfeito, Ele decide nos perdoar. Como é que nós não vamos perdoar alguém que é tão imperfeito, tão falho quanto nós? Então nós precisamos ser mais coerentes, nós precisamos ser mais cuidadosos e liberar o perdão e pedir o perdão sempre que necessário. Porque o que Deus quer é que nós vivamos em comunhão.
No Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus nos fez seres relacionais. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos uns com os outros. Nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos posturas diferentes, mas temos um Deus perdoador que nos ensina também a perdoar. Temos um Deus que ama e que nos ensina a amar. Temos um Deus compassivo e nos ensina a agir também com compaixão. Que aprendamos com o Senhor como devemos agir com o nosso próximo, para que haja em nós e entre nós a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. E eu quero finalizar desafiando você a, nessa manhã, dar uma parada e refletir sobre quem você está precisando perdoar. A quem você precisa liberar perdão. Seja sincero. Perdoe. Perdoe. Isso vai te fazer muito bem. Você não faz nem ideia o quanto isso vai te fazer bem. Perdoe. Mas se você tem alguém a quem você precisa também pedir perdão, faça isso e faça ainda hoje. Peça perdão. Reconheça que você errou. E se de repente ainda que o outro tenha errado mais do que você, mas tome a iniciativa de pedir perdão e de buscar a reconciliação. Que esta manhã, em nome de Jesus, seja uma manhã de reconciliação, manhã de renovo, manhã de recomeço, para a glória do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos desperta sobre a importância do perdão. Obrigado, Deus, por tão grande amor que o Senhor tem para conosco, em nos enviar Jesus e em nos perdoar os pecados. Ó Deus, ajuda-nos também a perdoar aqueles que porventura tenham falhado conosco e ajuda-nos também a buscar o perdão se falhamos com alguém. Fica conosco, Pai, nos dá um final de semana abençoado. Muito obrigado porque durante toda essa semana o Senhor mais uma vez cuidou de nós. Louvado, exaltado seja o teu nome. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, na segunda-feira nós estaremos aqui às 6:30 da manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.